Agora sim, já chegou com a gente. Bom dia ao vereador e pré-candidato a deputado Osmar Teixeira. Bom dia, Matheus Quevedo, bom dia aos ouvintes da 106 FM. Que satisfação, que alegria, Matheus, estar aqui com vocês. Você que tem feito esse programa com muita excelência, não é? E eu quero te parabenizar e te agradecer por isso. E para mim hoje estar aqui conversando com você e falando um pouquinho aqui sobre a nossa região e reencontrando os nossos ouvintes, né? Depois já de um certo tempinho, mais ou menos um mês por aí, a gente fica muito feliz, muito contente. Obrigado pela oportunidade. Lembrando aqui que o Osmar está afastado desde o dia 29 de junho. Perfeito. Aqui, tanto da rádio como da TV. E falando nisso, Osmar, você abriu mão, né, de um programa de audiência em toda a região, tanto no rádio como na TV. Imagino que você deve ter sentido saudade aí dos nossos ouvintes, né? Como é que foi você aceitar esse convite, esse desafio de ser pré-candidato a deputado estadual e, ao mesmo tempo, deixar o rádio e a TV? Bom, Matheus, lógico, a gente cria uma proximidade muito grande com a população e isso faz com que o coração fique apertado quando a gente, nesses períodos, tem que deixar o rádio e a TV, né? Para as pessoas entenderem, eu sou obrigado a fazer isso pela lei eleitoral. Até porque eu considero que seria, de fato, complicado se a gente, estando concorrendo à eleição, se a gente não fizesse isso, né? Porque, veja bem, acaba sendo uma grande vitrine, um programa no rádio e na TV, então eu estaria numa disputa desleal com os outros pré-candidatos. Então eu até entendo o que a lei eleitoral diz e concordo. Mas veja bem, quando você ama o que faz e chega um momento que você tem que deixar tudo isso por um tempo, fica bem complicado mesmo. E aí a gente fica feliz por saber que a gente vai colaborar mais com a região, com a população, mas ao mesmo tempo triste porque a gente tem que deixar os programas que a gente apresenta temporariamente. Num primeiro momento, quando esse convite chegou, Matheus, respondendo a tua pergunta, havia uma certa resistência, sabe? Eu ficava me perguntando, meu Deus, mas será que a gente deve realmente ir para essa disputa, colocar o nosso nome à disposição, o porquê disso? Mas o porquê é o que o povo precisa. O porquê é o desafio de fazer mais pela população, pela nossa gente, pela ANFRE, enfim. Então, por esse motivo que a gente colocou o nosso nome à disposição, porque esse desafio, Matheus, de poder ser mais útil para a nossa região, que nos últimos anos vem sendo tão desprezada, esse desafio que me move e que me fez aceitar esse convite. Falando nisso, Osmar, você foi eleito com uma das maiores votações de Itajaí, né? Digamos assim, uma das maiores da história como candidato que concorreu pela primeira vez no município, né? Não há nada oficial, mas nos bastidores comenta-se que sondagens internas mostram que você, com uma aprovação muito grande de Itajaí, o que você acha dessa aprovação hoje e ao que se deve essa aprovação, Osmar? Matheus, nós fomos para uma eleição em 2020 concorrendo ao cargo de vereador e te confesso que quando nós nos lançamos candidato a vereador naquele momento, se tu me perguntasse, eu diria, olha, eu trabalho aí pra gente fazer uns 1.200 votos. Era o que eu imaginava, né, que nós teríamos. Até porque a decisão efetivamente de ser candidato a vereador veio muito em cima da hora. E até, para você ter uma ideia, como tinha muito candidato a vereador naquele momento, era mais de 300 na cidade, eu me lembro que tinha gente que chegava para mim e dizia, meu Deus do céu, por que tu não me falou antes que tu era candidato a vereador? Eu queria até te apoiar, mas agora eu mesmo vim candidato. Então a gente acabou sendo prejudicado por isso, mas quando as urnas abriram e eu vi que nós fizemos 2.117 votos, foi a terceira maior votação, eu vi isso como algo onde a população disse o seguinte para ti, eu tô te dando uma responsabilidade muito grande, é a tua primeira eleição, é a primeira vez que tu disputa e eu já estou
entregando a você uma carta dizendo: você é meu representante com uma grande votação. Agora, em relação, Matheus, a essa boa aprovação, e eu estaria sendo demagogo se eu te dissesse que isso não deixa a gente feliz. Ontem à noite eu estava ali na Sebastião Romeu Soares, no bairro Cordeiros, e poxa, eu achei tão legal que a gente estava ali andando pela rua e conversando com as pessoas, e como passava carro buzinando e gente dando tchau. Isso deixa a gente contente, porque nós estamos vivendo um momento onde tem muitos políticos que não conseguem mais sair na rua. Tem muitos políticos que se sair de pé andando num calçadão, o cara apanha, se bobear, né? Porque a classe política está desacreditada. Então, quando a gente recebe esse carinho da população, a gente fica muito feliz. Agora, a que se deve isso? Eu acredito que há um trabalho que a gente faz com muita transparência, mostrando para as pessoas aquilo que a gente faz, aquilo que a gente briga, e quando as coisas não acontecem, o porquê que não está acontecendo também. Então eu vejo que tudo isso faz com que a população olhe pra gente e veja na nossa pessoa sinceridade. Que eu acho que em primeiro lugar é o que as pessoas esperam de um representante. Bom, e nesse caso nós temos aqui, você citou ali a rua Romeu Soares, mas tem aqui recentemente a rua São Vicente, né, Osmar? Você anunciou com muita alegria, inclusive fez uma live ali sobre essa revitalização da rua São Vicente, uma obra guardada por muitos anos, que você chegou a brigar muito pela realização dessa obra, né? Projeto de fato que vai acontecer, ainda não tem ainda todo o projeto, mas você considera isso um presente para o bairro, já que é uma das ruas mais antigas da cidade? Eu considero uma obrigação da classe política com o bairro São Vicente, sabe, Matheus? Eu estou vereador num primeiro mandato. Eu preciso, em primeiro lugar, dizer isso. A rua São Vicente é uma das principais ruas de Itajaí, pegando ali na Heitor Liberato, na proximidade das PM, e vindo até o Bambuzal, na São Joaquim, tá? Agora, a rua São Vicente, por anos, ficou desprezada. A verdade tem que ser dita. Ficou desprezada, sabe? Eu sou vereador pela primeira vez. Se eu fosse vereador há mais tempo, eu te garanto que nós já teríamos conseguido revitalizar essa rua São Vicente. Matheus, quantas vezes eu aqui no 106 Notícias, você, nós cobramos essa situação, porque a nossa emissora está localizada na rua São Vicente, inclusive. A Fundação Brasil Esperança tem acesso pela rua São Vicente. Nós vivemos a realidade dessa rua aqui. Eu passo por essa rua todo dia. E quando eu me candidatei a vereador, e o São Vicente foi o bairro que me deu a maior votação entre todos os bairros, apesar que em todos os bairros nós fizemos voto, Matheus, e por isso que eu digo que eu não sou vereador de um bairro só, eu sou vereador de toda a cidade, mas São Vicente, logicamente, nos deu uma votação muito expressiva. E quando eu estava nas ruas caminhando e conversando com a população de São Vicente, eu dizia, até para o pessoal que estava junto conosco na campanha, eu não entrego o mandato de vereador sem que essa revitalização da rua São Vicente se torne realidade. Isso é um compromisso meu, é uma obrigação que a gente tem com São Vicente, de fazer que isso aconteça. E nós fizemos naquele momento um abaixo-assinado, que teve participação inclusive da ex-vereadora Célia também, que colaborou nisso, nesse recolhimento das assinaturas, e fomos até o Volney. Fui até o gabinete do Volney, entreguei o abaixo-assinado com mais de 1.200 assinaturas e disse, prefeito, essa rua precisa ser revitalizada. Precisa ser revitalizada. Apesar que isso não era nenhuma novidade pro Volney. O Volney já tá no terceiro mandato. 2004 a 2008, depois 2017 a 2020, né, 2016 a 2020, e agora é o terceiro mandato. Então não era novidade a necessidade da rua São Vicente, mas tem coisa que a gente tem que mostrar, deixar... É para 11 anos já. Deixar evidente, sabe, Matheus? E a gente teve que pegar aquele abaixo-assinado, mostrar, e houve um compromisso de que haveria essa revitalização, e começamos a cobrar cada vez mais nos veículos de comunicação, e agora foi anunciada essa obra, um investimento
de mais de 3 milhões de reais aproximadamente na Rua São Vicente. Lógico, isso não é só para asfalto, né, Matheus? É importante deixar isso claro, senão, logicamente, não seria esse valor, seria algo bem menor. Quando a gente fala de revitalização, o que que nós estamos falando? A Rua São Vicente vai receber nova tubulação de drenagem muito maior, evitando as questões de alagamento. Esgotamento sanitário, então já vai ser feita toda a parte de esgoto, até porque, Matheus, é uma preocupação nossa a questão de não fazer o esgoto sanitário para depois ter que abrir a rua toda novamente. Fica aqueles remédios horríveis. Então assim, estão revitalizando, já pega e faz o saneamento, a obra de saneamento. Pega e já implanta o esgoto sanitário. Por quê? Porque senão depois tu fecha a rua, tem que ficar cortando o tempo todo, como é de praxe já do Semasa fazer. Então, nós estamos cobrando que isso já aconteça. Paralelo a isso, Matheus, todas as calçadas da Rua São Vicente vão receber o formato padrão, feito pela prefeitura, que é aquela calçada com guia para deficiente visual, enfim. Inclusive, falamos aqui, foi um projeto aprovado na Câmara de Vereadores para que isso aconteça. Perfeito, né? Perfeito. Inclusive, algo que muito batalhou o vereador Marcelo Werner, né? Que é pré-candidato até a deputado federal. E nesse sentido, depois de tudo isso, lógico, a rua vai receber daí o asfalto, né? Não vai mais ser essa pedra lajota que a gente está acostumado hoje, mas vai receber o asfalto em algo nivelado. Então, eu fico muito feliz, Matheus, porque isso é uma reivindicação de anos da população de São Vicente. Eu repito, eu não era vereador há 10 anos atrás, senão eu te garanto que a gente já teria cobrado isso há muito mais tempo sendo vereador. Me elegi vereador em 2020. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que a população do São Vicente sabe que a gente brigou para valer por essa situação, e não só para que a obra comece. Os tubos já estão aqui, as máquinas estão começando a chegar na Rua São Vicente, mas agora a gente entra numa outra parte, que é a parte de fiscalização para que a obra seja bem feita. Inclusive, Osmar, com a construção desses prédios aqui, vai aumentar muito o movimento aqui, né? Tem vários prédios que estão surgindo aqui nessa rua, né? Exato. Então você pega ali me esqueci o nome desse residencial, acho que é o São Vicente Home Club, né? Acho Sim. que é isso, acho que é esse o nome. Um empreendimento ali financiado inclusive pela Caixa Econômica devido à grandiosidade, vários apartamentos que vão sair ali. Osmar, mas é só por isso que estão revitalizando a rua? E não é. Primeiro pela reivindicação de anos dos moradores. Eu, particularmente, quando nós começamos esse abaixo-assinado, eu nem tinha prestado atenção na questão ali do prédio, mas precisa ser levado em consideração também. Pelo menos são 150, 200 novas famílias que vão estar ali. E por esse motivo, nós precisamos ainda mais melhorar a estrutura da rua, né? Bom, agora são 8h36, o tempo aqui passa rapidamente. Osmar, sendo aprovado aí aliás, deixa eu até voltar um pouquinho, fugindo um pouquinho do nosso roteiro aqui, voltar um pouquinho lá atrás. Eu lembro de você, Osmar, em frente a um colégio, com uma caixa de som, quando você tinha aí, acho que uns 16 anos. Você, antes de vir para a rádio, você já fazia um trabalho de cobrança nos colégios, né? Como é que foi esse início aí do Osmar Teixeira como estudante? Cobrava muito, principalmente dos colégios estaduais. Eu lembro essa cena que fica marcada. Eu estava vindo para a rádio e aí aqueles monte de gente e um menino de 16 para 17 anos gritando lá com a caixa de som. Matheus, a nossa história realmente ela começou cedo, e para eu fazer um breve resumo, ela começa quando eu tinha 7 anos. Eu sempre gostei muito de comunicação, muito de ler. E quando eu tinha 7 anos eu criei, já contei um pouco essa história aqui, um jornalzinho escrito à mão lá no Newton Cooker. E ali começou, né? Porque a gente começou contando notícia do que acontecia dentro da sala de aula, depois os pais quiseram comprar esse jornalzinho e a gente percebeu que aquilo dali podia ajudar a mudar o ambiente escolar, né? E essa ideia cresceu cada vez mais e depois eu recebi convite
para ser presidente do Grêmio Estudantil da escola. E ali a gente começou a batalhar pelos problemas ali do Newton Cooker, né? E principalmente na área da educação, naquele momento, nós começamos a ver que o problema era muito maior e ia além do Newton Cooker. Eram problemas que aconteciam em várias escolas e ali realmente a gente começou a organizar manifestações, né, reivindicações através de protestos, muitas vezes, onde a gente saía para a rua e dizia: olha, nós queremos a reforma da escola, queremos que a coisa aconteça mesmo, e era com megafone, com carro de som. E até que num determinado momento, Matheus, ali entre 17 e 18 anos, eu conheci o pastor José Carlos, e o pastor José Carlos me deu a oportunidade de estar aqui na Rádio 106, inicialmente no Giro 106, né? E ali a gente chegava de bicicleta, e eu me lembro que às vezes a gente pegava chuva mesmo com guarda-chuva, né? A gente ia ia pedalando a bicicleta, segurando com a outra mão assim o guarda-chuva, e às vezes eu chegava aqui, o pastor tinha que me dar uma toalha, porque senão ficava complicado chegar no estúdio molhado e entrar ao vivo, Matheus. E aí, claro, o tempo foi passando, a gente veio para o 106 Notícias, depois para o Em Defesa da Gente, e ali, Matheus, eu vi, depois até da eleição para vereador, que a gente tinha já um trabalho que era feito em toda a região. O pessoal até brincava, o Osmar é um vereador estadual, porque a gente já tem esse trabalho de atender as pessoas. Na verdade, quando eu fui pra TV, é até interessante, o meu primeiro documentário na TV, o documentário Terra Prometida, foi, por exemplo, em Navegantes. A maior reportagem que eu fiz no meu trabalho como repórter até hoje, Matheus, foi o documentário Terra Prometida, que eu tenho até hoje, que mostrava daquela vez a desapropriação ali da comunidade Nova Canaã em Monte Sião, lá no bairro São Paulo, em Navegantes. E eu acompanhei de perto aquele momento ali, onde aquelas famílias que receberam inclusive promessa da prefeitura, né, de terrenos ali e tal, foram enganados muitas vezes por políticos. Aquele momento em que aquelas famílias foram retiradas dali e tal, a gente acompanhou toda aquela situação. E dali em diante, eu comecei a perceber que o nosso trabalho, ele ia às vezes além da nossa cidade, além de Itajaí. Eu comecei a ver as necessidades, Matheus, da nossa região. Mas focando na questão da nossa história e de como tudo isso aconteceu, nada acontece sem você ter pessoas que acreditam em você. Então eu tive pessoas, Matheus, e eu sou um homem de sorte, abençoado por Deus, que sempre me ajudaram muito, seja lá no Newton Cooker, onde nessas batalhas nossas eu criei uma amizade muito grande com meu amigo Lino, que hoje eu tenho a alegria de trabalhar aqui com ele na Rádio 106. Um amigo inseparável. Que sempre foi um grande parceiro lá no movimento estudantil, nas reivindicações lá da escola, Matheus. E depois, quando eu entrei para a comunicação, e isso eu falo de uma forma muito clara, porque a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que nos ajudam. E o pastor José Carlos acreditou muito em mim. Então, toda essa aposta que ele fez na minha pessoa e acreditando que a gente poderia chegar mais longe, Matheus, e além de várias pessoas que nos auxiliam no dia a dia, que é a sua pessoa mesmo, um grande amigo que o Senhor nos presenteou, eu digo que são pessoas que Deus envia para abençoar a nossa vida, a nossa história. Então, essas pessoas foram e continuam sendo, além da minha família, fundamentais para que a gente cada vez mais continue brigando e lutando por aquilo que é o nosso objetivo, que é fazer o melhor pela população. E tem a grande fã lá, que é a dona, sua mãe? A dona Celina. Dona Celina. Tá nos ouvindo aí. Ela é fã número 1 de você, né, Osmar? Com certeza. É alguém que me ensinou
valores de honestidade, de caráter, de ética, né, de lutar por aquilo que você acredita, ainda que os recursos não estejam à sua disposição. Então realmente tudo isso fica marcado no nosso coração e ensina a gente a ter um norte, um rumo na nossa vida, né, Matheus? Bom, quando aconteceu a eleição para vereador, no dia seguinte, né, na segunda-feira, você já estava aqui apresentando o programa, né? Inclusive, nunca deixou aí os ouvintes na mão. Vai ser assim, se caso, né? Hoje você é pré-candidato a deputado. Se caso confirme aí a candidatura, Osmar, você pretende continuar apresentando os programas de rádio e os programas de TV? Com certeza, Matheus. Isso, na verdade, sempre foi uma condição. Sempre foi uma condição, né? Lógico, a gente, às vezes, diminui um pouco o ritmo, enfim, porque não dá de assoviar chupacana, como diz outro, né, Matheus? Mas é um compromisso meu, principalmente em relação aqui à rádio. Quando eu saí candidato a vereador, já era uma preocupação se poderia ficar, e agora também, na condição de pré-candidato a deputado estadual, é uma condição minha. Olha, se eu concorrer, poderei, mesmo sendo eleito, permanecer na apresentação do programa. Por quê? Porque isso hoje é a minha grande ferramenta, Matheus. Sabe? Aqui hoje é o local onde... É o canal entre Exato, você e o... onde a gente recebe as reivindicações das pessoas. É uma forma mais rápida. Eu digo assim, ó, eu consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe? Ouvindo o que o povo está dizendo. Então eu jamais, se eu abro mão de estar aqui na rádio, eu não tenho mais aquelas pessoas que me informam: Osmar, aquela rua tá precisando de ajuda. Osmar, aqui no posto de saúde o posto tá lotado, tá uma fila enorme, não estão dando ficha. A UPA tá lotada. Lógico, hoje nós temos a nossa rede social, WhatsApp, enfim, mas essa dinâmica de você estar ao vivo e as informações estarem chegando ali para você, não tem preço. Então, isso é algo que eu não abro mão e é um compromisso que eu tenho com os nossos ouvintes. Osmar, por que você acredita que o seu nome é o nome certo para representar aqui a região da Anfre na Alesc? Eu acredito que eu sou o nome certo, Matheus, primeiro pelo trabalho que a gente faz na Câmara, segundo porque a nossa região está sem representação efetiva, e aí, lógico, com todo respeito a quem está como deputado estadual, poderia ter sido feito mais pela nossa região nesses últimos 4 anos, poderia, e principalmente diante dessa falta de representatividade, porque se você comparar hoje, por exemplo, o que tem a região da Anfre com o que tem o oeste de Santa Catarina, é muito mais deputados, 3, 4, 5 vezes mais deputados do que a região da Anfre, do Vale do Itajaí. Essa emenda parlamentar que eles dão aqui para o nosso hospital, principalmente Marieta, que é um grande problema, é praticamente uma moeda de... Não, é uma vergonha, né? Agora, por exemplo, o hospital com déficit de 12 milhões, devido à situação que ocorreu da pandemia, e até agora eu não vi nenhuma grande força-tarefa para resolver esse problema, sabe, Matheus? E aí o que eu digo? Talvez, Matheus, eu possa ser, mais 1, 2 pessoas, os únicos deputados estaduais aqui da nossa região. Quem sabe, né? Se o povo assim desejar e Deus quiser. Mas eu acredito, Matheus, que eu sou o nome certo, porque eu te garanto que eu consigo fazer a minha voz valer por uns 10 lá na Alesc. E eu acho que isso vai muito do perfil do parlamentar, do perfil do deputado, do perfil do vereador, mas eu acho que eu consigo fazer esse trabalho no legislativo bem feito. Você vai ser o mesmo vereador que a gente vê aqui na cidade, vai ser lá em Florianópolis? Tem pessoas... de correr? Tem pessoas até que questionam: Osmar, se tu for eleito deputado estadual, claro, se meu nome for aprovado na convenção, né? Tu vai deixar Itajaí, vai lá pra Floripa? Não. Em primeiro lugar, a gente vai estar rodando a nossa região,
Vai ser o mesmo Osmar. O Osmar que entra em posto de saúde aqui em Itajaí, que entra lá no Marieta, que entra no Pequeno Anjo. A diferença é que nós vamos fazer isso a nível regional agora, né? Porque eu sempre tive uma dificuldade que é o seguinte, Matheus. Por exemplo, chega uma reivindicação aqui de Navegantes de Penha. Em Itajaí eu tenho autoridade parlamentar para entrar em qualquer espaço público. Ninguém pode me impedir. Já em outras cidades, não. Eu chego apenas como apresentador, né? Como repórter. Apesar que aqui em Itajaí você foi até tentaram te impedir aí a fiscalização, né? Exato. Né? Lembra daquela situação ali naquele galpão da Secretaria de Saúde, naquele rolo das máscaras lá e tal, mas que gerou toda uma situação, porque afinal de contas, e aí a União dos Vereadores de Santa Catarina até se manifestou naquele momento, por quê? Porque a gente tem autoridade parlamentar para entrar em todo espaço público, sabe? Então, isso não vai mudar na condição de deputado estadual. E esse trabalho que a gente faz aqui em Itajaí, com certeza a gente vai fazer na Assembleia Legislativa. Cobrando, falando o que precisa ser dito, que às vezes algumas pessoas têm medo de dizer, né? Alguns representantes, porque quando a população te elege como representante, ela está te dando uma posição de liderança. E um líder, ele tem que ter posição, postura de líder, postura de liderança, saber cobrar, saber direcionar aquela situação para aquilo que o povo a qual ele representa necessita. Então é por esse motivo, Matheus, que eu vejo que o nosso nome é importante nesse contexto e que o nosso nome, sendo aprovado na convenção e depois escolhido pela população aqui da nossa região, realmente é um nome que pode fazer a diferença aqui no cenário de tudo aquilo que a gente precisa. Principalmente vai ter digamos assim, não digo poder, mas vai ter um pouco mais de força, principalmente os nossos problemas, como é a 470 e a BR-101, né, Osmar? Tem aquela situação ali da vereador Abrão João Francisco com a Antônio Raio. Isso, perfeito. Não, Matheus, não vamos longe, né? Não vamos longe. Mesmo sendo vereador, a gente teve que ficar batendo lá na porta do governo do estado por meses, eu fui 3 vezes em Florianópolis. Em menos de um ano, pedi uma lombada na Jorge Lacerda na entrada do Santa Regina. Até que a gente conseguiu, depois que a comunidade também se manifestou. Senão não teria conseguido. Então a gente teve que se unir naquele momento à comunidade e dizer pro governo do estado, pelo amor de Deus, precisa de uma lombada. Mas, Matheus, eu te pergunto, o que é uma lombada? Não é nada. Não é nada. Isso nem precisaria, gente. Isso pra te ver como a nossa região tá desprezada. Precisa tu fechar uma rodovia e queimar pneu pra conseguir uma lombada. Precisou uma pessoa ser atropelada, ter a perna praticamente dilacerada na saída do Santa Regina, como aconteceu com aquele rapaz, para fazerem a lombada, tomarem as providências. Então é nesse sentido, a gente tem uma falta de representatividade tremenda, e isso reflete nas rodovias, isso reflete na saúde, que hoje, Matheus, o principal motivo que me leva a colocar o meu nome à disposição como pré-candidato, é a questão da saúde, que afeta as pessoas. Nós temos um problema sério, Matheus, hoje nos nossos hospitais aqui da região. Falta vaga em leito de enfermaria e UTI no Hospital de Navegantes, no Ruth Cardoso. Falta aqui no Marieta, sabe? E o dinheiro não vem. O governador... o governador Carlos Moisés, de uma forma politiqueira que o governador Moisés está fazendo, sabe? Politiqueira, o cara veio aqui em Itajaí, liberou dinheiro para concluir o novo prédio do Marieta, mas ele não se preocupou como é que vai manter, Matheus. Só pra tu ter noção, a hora que o Complexo Madre Teresa tiver ativado, vai ser o dobro de profissionais. Isso é pago como, Matheus? Como é que isso vai ser pago? Porque hoje nem para manter os funcionários. Não então, do que adianta eu chegar aqui e dizer, olha, tô liberando 40 milhões para concluir o prédio. Tá, concluiu o prédio, daí vai ficar lá o prédio, robô que vai tocar o hospital?
Cadê a... Olha, eu iria aplaudir o governador se ele chegasse aqui e dissesse assim, olha, eu tô liberando o dinheiro pra concluir o prédio. E tô liberando já o dinheiro mensalmente que vai manter o hospital. Matheus, o Marieta atende hoje muito mais pessoas do que atende o hospital de Chapecó. E o hospital de Chapecó ganha o dobro da verba do Marieta. Não precisa dizer mais nada. Mas porque tem representatividade. Porque tem representante para bater lá e dizer, olha aqui por nós, sabe? Então essa questão da saúde é uma situação que me preocupa muito. Vamos lá, o Pequeno Anjo. Matheus, eu passo quase todo dia na frente do Pequeno Anjo. Me dói quando eu passo na frente do Pequeno Anjo, vejo os pais ali esperando lá fora, sabe? Ali, vamos dizer, falar a verdade, é uma vergonha, né? Exato, eu vejo os pais esperando lá fora, que ainda tem aquele toldo lá fora de tanta gente bater e fazer matéria lá na TV. E aí a gente conseguiu aquele toldo lá fora que fosse instalado. Aquele prédio ali que era da Casan, do lado do Marieta, que hoje é a Semasa ali, tem aquela caixa d'água enorme lá. Aquele prédio já foi doado pro Pequeno Anjo. Matheus, eles não conseguem ativar o prédio por falta de dinheiro. E ninguém manda esse valor pra cá. Ninguém manda, sabe? O Marieta era pra ter, o Pequeno Anjo, perdão, um procedimento, e até nós recebemos uma moça aqui, a Joyce, que veio no programa do Projeto Brasil Esperança, da Alice Barbeta, devido a um problema de uma cirurgia que o filho precisa fazer no ouvido. Essa cirurgia é caríssima. Ela tá tentando fazer uma vaquinha aí pra ver se arrecada dinheiro. 16 mil. O Pequeno Anjo poderia fazer essa cirurgia. Tem profissionais lá que poderiam fazer. Sabe por que eles não conseguem avançar nessa área? Porque falta coisa de 1 milhão para comprar um microscópio, tá? Algo de muita tecnologia, lógico, é caro. Se comprasse esse aparelho, o hospital poderia começar a fazer cirurgia nessa área. O que é 1 milhão para Santa Catarina? O que é 1 milhão pro governador Moisés mandar para cá? Mas não mandam. E aí ficam com essa politicagem, usando avião que era para ser usado, inclusive, para transporte de pacientes pelo estado. Fica o Moisés rodando aqui por Santa Catarina, fazendo política com avião pago pelo dinheiro dos catarinenses. Essa é a grande verdade. Enquanto isso, a gente sofrendo aqui na área da saúde. Enquanto isso, pessoas ligando lá pro meu gabinete, Matheus, desesperadas. Osmar, eu tô esperando há 3 anos para fazer uma cirurgia. E a fila não anda. Não anda, sabe? Então, são essas coisas que a gente precisa com urgência mudar, Matheus. Porque, caso contrário, a nossa população vai ficar padecendo. Bom, Osmar, praticamente você é um dos líderes, né, da bancada de oposição e da Câmara de Vereadores, né? Aliás, um dos principais adversários do prefeito Volney, né? Nessa eleição, Osmar, você vai enfrentar o filho do prefeito, digamos assim, se for concluído aí, oficializado o teu nome, né? Caso o seu nome seja aprovado, Osmar, você acha que isso pode criar um clima acirrado na cidade entre você e o filho do prefeito? Eu e o vereador Tiago somos pré-candidato a deputado estadual, né? Ele também é filho do Volney. Mas eu sou muito claro nisso e eu tenho, lógico, minhas divergências muito grandes com o prefeito Volney. Principalmente porque eu acho que o governo municipal de Itajaí é incompetente. Eu tenho clareza nisso. O Volney não é a melhor pessoa para administrar a cidade de Itajaí. A cidade de Itajaí é a segunda cidade mais rica de Santa Catarina na arrecadação. É a cidade que tem uma arrecadação que só aqui um PIB que ultrapassa 2 bilhões ao ano. Tens noção do que é isso? 2 bilhões de reais, tá? E essa experiência que eu tô tendo rodando Santa Catarina, porque agora a gente, logicamente, tá rodando aqui pela nossa região para conhecer as necessidades, né? Enfim, eu tenho ido em cidades, Matheus, aqui do estado, que tem uma arrecadação muito menor do que Itajaí, que tu olha pra cidade e tu fica, meu Deus, o que falta em Itajaí? Falta administração competente. Cidades que não ganham nem metade da nossa arrecadação e que estão muito na frente de Itajaí. Ruas limpas, asfaltadas, um asfalto bom, malha viária boa. As obras. Sabe? As obras começam e terminam.
acabamento. Aqui em Itajaí, ó, por que eu tô aqui direto olhando essa obra aqui da Rua São Vicente? A gente batalhou para conseguir a obra, mas eu tô extremamente preocupado. A gente vai ter que passar aqui todo dia para que isso seja feito da maneira correta, porque quando começa uma obra aqui me dá até eu fico feliz por um lado, mas meio preocupado por outro. Então, eu apenas acho que a população, se o meu nome for aprovado e o do Thiago também, a população vai ter que olhar talvez pra gente e entender que o Thiago representa o prefeito Volney. E entender aquilo que eu represento na cidade. Inclusive tá aberto aqui, né, pra quem quiser participar. Agora a gente já está encerrando a semana de entrevista. A gente está abrindo aqui durante até hoje, porque já nas próximas horas, próximos dias, já não podemos mais tá entrevistando, né, Osmar, pelo fato da lei eleitoral, que tem vários requisitos, né? Mas, Osmar, falando aí especialmente na cidade de Itajaí, teve aí a CPI. Como é que o pessoal pergunta muito, o que deu a CPI? Acabou? Muitas pessoas, muitas pessoas não, né? Pessoas lá da turma do governo, da prefeitura, enfim. Não tô falando dos servidores efetivos da prefeitura, não. Tô falando daquela turma de puxa-saco, de comissionado, enfim. Alguns também. Diziam que a CPI não ia dar em nada, que a gente tava falando bobiça, né? A gente, inclusive, foi alvo de muitos ataques, inclusive de colunista aqui da cidade, né? Colunista político aqui da cidade, que ficava atacando eu e a Ana, dizendo que a gente tava fazendo sensacionalismo, né? É colunista que escreve coisinha que o governo manda, né? E a operação tripla camada, Matheus, do GAECO, mostrou que não. Pra tu teres noção, a operação do GAECO descobriu que tinha empresa em São Paulo lavando dinheiro das máscaras que foram compradas em Itajaí. Superfaturamento de 5 milhões de reais. Empresa em São Paulo desviando dinheiro do povo de Itajaí. Sabe? É isso que me deixa indignado. E aí a CPI, além de tudo isso, agora nós recebemos um laudo que foi solicitado pela CPI das máscaras, comprovando a máscara que o povo recebeu nos postos de saúde e nas escolas não protegia. O laudo da perícia aponta: a máscara não era de tripla camada, em primeiro lugar. Foi comprada como tripla camada, mas não era. Nem o filtro da máscara, a filtragem da máscara, que é o que inibe a questão do vírus, o filtro não protegia, Matheus. Não filtrava como deveria. Então, a CPI das máscaras mostrou claramente que houve um dos maiores escândalos de desvio de dinheiro na área da saúde da história de Itajaí. E agora o GAECO continua em cima disso, já bateu na casa dos empresários. Eu posso garantir, Matheus, logicamente a gente não dá detalhes, mas vem novidade por aí. Não acabou e tem muita gente metida nessa confusão que, se Deus quiser, vai parar na cadeia. Agora são 9 horas, 1 minuto aqui. Na eleição, uma coisa que se fala muito é sobre fake news, Osmar. Você acha que isso muda o voto do eleitor? Eu acho que as fake news, por exemplo, a gente vê muito disso. O presidente Bolsonaro, por exemplo, é uma grande vítima disso, né? Inventa fake news quem não tem o que falar daquele adversário político, né, Matheus? Quem não tem o que dizer, e eu até antes de sair aqui da rádio, eu ainda falava muito isso, né? Tome cuidado porque vão tentar, o que puderem inventar contra mim, vão inventar. Você sempre, a gente não precisa falar, né, muita coisa. Aqui, durante esse tempo que você esteve na rádio, você sempre defendeu os valores da família, né, Osmar? Você vai continuar defendendo? Eu digo, Matheus, que uma coisa é quem quer aproveitar a onda, né? Quem me conhece sabe quem eu sempre fui. Sim. Né? A gente fala de fake news. Uma tentativa dos meus adversários é tentar me associar, por exemplo, a questões nacionais de partido que não tem nada a ver comigo.
e que ninguém veio aqui me perguntar. Isso é uma coisa que meus adversários tentam fazer. Por quê? Porque não podem me chamar de corrupto, podem virar minha vida de ponta cabeça que não encontram nada contra mim, sabe? Você, então, no caso, se sairia, você não pode sair do partido. Se sair do partido, você perde o mandato. Perfeito, eu perco a cadeira de vereador, essa é a grande realidade. Queria eu me candidatar sem ter partido, devia ter essa possibilidade, mas não tem como, entende? O meu partido, por exemplo, foi o partido que liderou o impeachment da Dilma em 2016. Eu entrei no partido quando o partido tinha acabado de liderar o impeachment da Dilma, era a principal oposição, por exemplo, ao PT. Agora, partido, o PSL em 2018 estava com o Bolsonaro. Esse ano está? Não. Então essa coisa de partido no Brasil tá uma bagunça. Tá uma bagunça. O cara entra pro partido, o partido é de um jeito, quando o cara vê, o partido tá de outro, sabe? Agora, o que eu tenho de uma forma muito declarada, Matheus? Eu sou um candidato cristão. Eu sou um pré-candidato. Cristão, com valores e princípios de família que eu sempre defendi aqui. E o povo sabe disso. Então, isso eu te digo de forma muito declarada. Os meus princípios, princípio, Matheus, ele não tem preço, tem valor. Valores negociáveis. Então, o Osmar não vai perder a essência de realmente continuar sendo um representante do povo cristão? Com certeza não. Com certeza não. Tanto pelo veículo de comunicação que nós estamos, como por tudo aquilo que a gente sempre fez. E em relação a fake news, Matheus, para tu teres ideia, tem um colunista político aqui da cidade, principal jornal da cidade, que ele tenta dizer que eu comecei a pregar nas igrejas agora devido ao período eleitoral. Eu prego desde 12 anos de idade. Sério? Desde 12 anos de idade, tem foto na minha rede social mostrando isso. Então essa questão... Inclusive Osmar, isso aí, o pessoal que conhece Osmar pode dizer, você era líder de jovens, né? Exato. Eu fui líder de jovens com 14 para 15 anos. Então... essa questão de fake news, que repito, é algo que o Bolsonaro é vítima, em que várias pessoas são vítimas, é algo sórdido, sujo, e que a população, sempre que recebeu uma notícia, isso eu não falo nem só do Osmar, tá, Matheus? Sempre que recebeu uma notícia criticando, tá malhando pau naquele cara, videozinho circulando no WhatsApp, cuidado, verifique. Porque as fake news hoje é a forma mais sórdida que os caras têm de tentar prejudicar aquele candidato por não acharem nada contra a vida dele e aí ficam inventando coisa. Bom, a gente abriu aqui algumas perguntas, vamos ouvir aqui a participação especial do Wellington Lins, que participa sempre aqui falando dos bastidores, e ele tem uma pergunta para você, Osmar. Bom dia para você, Matheus Quevedo, bom dia aos amigos da 106 FM e do programa 106 Notícias, manhã de sexta-feira. Prazer ouvir o nosso amigo Osmar Teixeira, né, pré-candidato a deputado estadual, e muito bacana a gente ter jovens na política. O Osmar ainda é jovem, é casado, já é pai, mas ainda é jovem, e é muito bom a gente ter jovens na política. E a minha pergunta, Osmar, ela vai justamente nesse sentido. A gente tem aí uma briga muito grande entre lideranças para cooptar, né, captar talentos jovens para que estejam no processo. Agora, um nome pode ser levado para dentro do jogo e pode ser levado tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Como fazer com que mais jovens ingressem na política do lado bom? Qual que é a mensagem que você gostaria de passar para aquele jovem que, por exemplo, hoje está no ensino médio e de repente se interessou por fazer parte do Grêmio Estudantil ou se candidatar à presidência do Grêmio Estudantil, ou para aquele jovem que de repente saiu do ensino médio e pensa em ingressar na vida pública? O que você diria, qual conselho você daria? Essa é a minha participação hoje, viu, Matheus, com o Osmar Teixeira. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. À vontade, Osmar. Matheus, eu tenho 24 anos, fui eleito com 22, sou o vereador mais jovem de Itajaí. Talvez possa ser um dos deputados estaduais mais novos da história de Santa Catarina.
E o jovem não tem noção do poder que ele tem. Sabe, a Bíblia fala lá no Novo Testamento, jovem, vos escrevi porque sois fortes. A Bíblia fala isso. Então é uma coisa muito interessante que o próprio Deus, ele coloca o jovem com uma potência, um potencial de transformação impactante, tremendo, modificador. Então, o conselho que eu dou para esse jovem que às vezes está me ouvindo, querido, se informe, se intere mais da realidade daquilo que está à sua volta. Cada vez mais, eu sei que esse papo às vezes de política pode parecer chato, sabe, Matheus? Pode parecer chato mesmo, é muita burocracia. E para mim, lá atrás, quando eu comecei a participar, tinha coisa que era chata mesmo. Mas depois eu fui entendendo que era necessário. E aí quando eu fui entendendo, poxa, eu tô com 13, 14 anos lá naquela época, e quando eu chegar a 30, eu vou poder olhar para trás e ver que já se passou tanto tempo e a gente conseguiu tanta coisa. Você começa a ver a sua responsabilidade. Sabe, Matheus? Deus me presenteou com uma história linda que hoje eu posso vir aqui contar. Poderia passar aqui horas falando detalhezinhos dessa história, de momentos meus com meus colegas. Então, o que eu digo, meu irmão? O que eu digo hoje para essa juventude que tá me ouvindo? De forma muito clara, não deixa a onda te levar. Seja você a onda, sabe? Seja você aquele jovem que vai transformar a tua escola, que vai transformar a tua sala de aula. E isso não é ser careta. Ser careta, na minha visão, é tu passar pela tua juventude e tu não ter feito nada. Sabe? Ser careta, na minha visão, é isso. É tu ter perdido tempo da tua vida, da tua juventude, sem ter feito nada que tu se orgulhe. Pra mim, ser alguém bacana ou maneiro, como gostam de dizer, é tu poder transformar as coisas ao teu redor. Eu tive recentemente lá no Afonso News, por exemplo, no Colégio Afonso News. Fiquei lá debaixo do guarda-chuva com a garotada, e a garotada me dizendo: Osmar, a gente te chamou aqui porque tá acontecendo isso na nossa escola. Poxa, eu fiquei tão feliz com aquilo, cara. Uma gurizada de 15, 16 anos. Eu voltei assim no tempo e disse: poxa, ainda tem uma juventude que quer mudar a cara da sociedade, seja brigando por um teto que está caindo na escola, brigando por uma situação que está acontecendo na sua rua. E até hoje teve resposta do governo, sobre estadual, sobre essa escola? Sobre o Afonso News, depois de um protesto que teve ali, o governo já começou a fazer alguns reparos ali na escola, né? Tinham algumas coisas emergenciais ali que estavam acontecendo, que o governo do estado já começou a atender. Eu tive em 2 momentos lá. Nessa segunda vez foi por um outro motivo, envolvendo mais a questão administrativa, né, de funcionários e tal, mas houve resposta, assim como no Newton Cooker há anos atrás, houve resposta do que a gente fez, sabe? Então é algo que me chama a atenção, Matheus, e quando eu digo que a juventude não sabe o poder que tem de transformar a sociedade, é porque o jovem, ele deve procurar estar mais informado, né, e dentro dessa informação tentar mudar aquilo que causa uma indignação nele. E essa indignação usada para o bem, ela tem um poder de transformação tremendo, Matheus. Bom, Osmar, a gente teve aí um tempo de 1 hora, né? Nós temos ainda alguns minutinhos, mas a gente não falou aqui, porque se fosse falar, precisaria de muito mais tempo, né? Principalmente das principais leis que você, como vereador, né, voltando aqui agora para a cidade, como vereador fez aqui em Itajaí e que teve a aprovação dos demais vereadores. Matheus, eu sou um dos vereadores que mais apresentou projetos de lei aqui em Itajaí. Alguns aprovados e outros não, porque não depende só da minha vontade, além de mim tem mais 16. Nós apresentamos o projeto de lei que criou a carteira da fibromialgia. Esse projeto de lei foi apresentado por mim. Eu sou o autor desse projeto de lei que criou a carteira da pessoa com fibromialgia, uma doença séria que atinge principalmente as mulheres. Eu sou autor da lei que estabeleceu multa de quase 20 mil reais para as empresas de telefonia que deixam esses fios soltos espalhados pela cidade. Falta é a prefeitura cobrar. Fiscalização. A lei nós criamos. Eu crio a lei, a prefeitura executa a lei. Então falta a prefeitura fiscalizar. Toda vez que o cidadão
passar por um local e ver um fio jogado, pendurado, enfim, a população pode saber. Tem uma lei criada pela gente, tá? Que estabeleceu multa para essa situação. A prefeitura só não fiscaliza porque não quer, tá? Só não fiscaliza porque não quer. Além disso, aprovamos agora a lei que põe fim no próximo contrato, que vence agora já esse contrato atual, com o terminal rodoviário de Itajaí. Nós criamos uma lei que vai obrigar a empresa que comandar a rodoviária de Itajaí a disponibilizar vagas gratuitas dentro do terminal rodoviário, que agora tiraram tudo de lá. Então a próxima empresa não vai poder fazer essa palhaçada que está acontecendo. Trancaram, inclusive, com cercas. Trancaram, exatamente. Apresentei agora um projeto de lei para as crianças autistas, colocando o símbolo do autismo nas vagas preferenciais de estacionamento, Matheus. Apresentamos esse projeto de lei agora, está tramitando na Câmara de Vereadores. Apresentamos o projeto de lei que estabelece cartazes nas clínicas veterinárias, deixando claro que é proibido cirurgias que maltratem os animais, cortar a orelha do cachorrinho, cortar a cauda do animalzinho, tirar as garras dos gatos, enfim. Então, na área animal a gente também tem lei que foi aprovada, Matheus, e muitas outras ainda que eu poderia falar aqui, que a gente trabalhou em cima para poder aprovar e transformar a vida das pessoas. Osmar, se você for aprovado como candidato a deputado, hoje você é pré, quem assumiria teu lugar na Câmara? A minha suplente na Câmara é a Renata Narciso. E quem é a Renata Narciso? Renata Narciso é a vereadora aqui de Itajaí que tem a luta principalmente focada na questão da causa animal, né? É ela que vai assumir, então ela vai no caso você vai ser bem representado. Eu acredito que sim, porque a Renata tem uma luta que é muito bacana no sentido da causa animal, que eu acho que também tem a sua necessidade de um representante, né, Matheus? Então, temos muitos desafios. Um dos meus desafios aqui é brigar pela questão de um hospital, um centro de atendimento veterinário gratuito, porque hoje, se o pobre precisar de um veterinário, Deus o livre, só uma consulta é R$400. Eu até entendo o trabalho desses profissionais, nada contra, mas precisa ter alguma coisa para a população de baixa renda ter acesso, né? Senão é só rico que pode ter cachorro, só rico que pode ter o cachorro ficando doente, não, né? Então, essa é uma das nossas lutas. Enfim, Matheus, e outras leis, tem lei que às vezes a gente propôs e não foi aprovada. Eu sou autor da lei contra a violência obstétrica em Itajaí, lei de proteção a gestantes em Itajaí, mas a lei não foi aprovada. Inclusive, agora, essa denúncia aí, 7 gestantes morreram no hospital, né? Exato, eu não faço sensacionalismo, Matheus. Esse assunto tá estourando agora. Eu propus essa lei em 2021, lá em janeiro, assim que eu assumi como vereador. Não foi aprovada. Nessa lei eu estabelecia uma ouvidoria específica dentro da cidade para denúncia, questões focadas em Itajaí de proteção à gestante. Aí diziam pra mim, mas já tem lei estadual. Bem, tem lei estadual que é extremamente genérica e que não tá abrangendo as nossas gestantes. Prova disso é isso que tá acontecendo agora na mídia, ó. Um monte de mortes, um monte de óbitos aí acontecendo. Eu já propus a lei lá atrás e não aprovaram. Então, nem tudo que a gente propõe passa, né, Matheus? É uma pena, mas a gente continua batalhando aí, lutando para que as coisas aconteçam. E teve, porque ali tem várias mulheres, né, na Câmara de Vereadores, entre as vereadoras atuais. Algumas delas votaram contra essa lei, Osmar? Não, na verdade a gente teve um apoio significativo ali das mulheres da Câmara de Vereadores. O assunto parou na comissão, né? Parou então? Parou na comissão, infelizmente não chegou aí pra frente, o que me deixa muito triste mesmo, porque eu acho que é uma lei que, embora exista já no âmbito estadual, eu fiz muitas modificações adaptando essa lei para Itajaí. Ela pode ser representada ou não? Pode ser representada, e é algo que a gente vai estar batalhando para que aconteça.
Bom, agora são 9h18, o tempo foi curto aqui, tinha muita coisa para perguntar. A gente pede desculpa aos ouvintes, não deu tempo de a gente entender todos. Osmar, fica as suas palavras finais e eu sempre falo aqui no programa. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Matheus, eu quero te agradecer pela oportunidade. Quero te agradecer pela oportunidade porque eu acredito que esse seja o último momento em que a gente esteja aqui falando antes das eleições, porque depois da convenção nós somos candidatos e aí não tem mais essa questão de entrevista. Eu só quero dizer, Matheus, para encerrar, a população me conhece. Só isso, a hora que for o momento da população ir para as urnas, enfim, o povo sabe quem eu sou. A população está comigo aqui todos os dias. As pessoas que me ouvem sabem o quanto a gente batalha. O quanto a gente luta, seja de madrugada, não tem fim de semana, não tem feriado. As pessoas sabem quem sou eu. Então, apenas fica aqui o meu agradecimento. E, Matheus, eu tenho a minha vida muito direcionada por Deus. Se for da vontade de Deus que eu chegue lá, vai dar certo e o próprio Deus vai relembrar as pessoas de tudo aquilo que nós já fizemos e do que nós podemos fazer. Então, eu acredito muito nesse sentido que a gente pode transformar ainda mais a nossa região. E se o meu nome for aprovado como candidato a deputado estadual, eu tenho certeza que eu vou para as ruas, assim como faço todos os dias, olhando o olho no olho do povo. De cabeça erguida e mostrando tudo aquilo que a gente já fez e que a gente pode fazer. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade e um abraço a todos os nossos ouvintes. Em especial hoje, Matheus, quero mandar aqui um feliz aniversário. Quero mandar aqui nos microfones da 106 o parabéns para o nosso amigo Amarildo, que nos assessora lá na Câmara de Vereadores, que hoje está de aniversário. Parabéns. E quero aqui deixar o meu abraço para toda a nossa população, para todos os nossos ouvintes. Um telefone de contato, Osmar, para as pessoas que querem, de repente, falar direto com você. Eu deixo, Matheus, 2 telefones para contato. Eu recebo muitas mensagens, Matheus. Seja no rádio, na verdade agora não, mas seja agora nas redes sociais, Facebook, Instagram, como também no meu WhatsApp, são milhares de mensagens toda semana, tá, Matheus? Milhares de mensagens, a gente tem um time lá na Câmara de Vereadores que trabalha para responder isso. Então, às vezes a gente demora um pouco para responder, porque é muita mensagem, muita mensagem. Então, quando você mandar, às vezes, uma mensagem pro meu número, que é o final 4003, e você não conseguir rapidamente ali uma resposta, eu vou deixar, Matheus, o contato do nosso gabinete. Tem um time, uma equipe de pessoas lá para atender a nossa população, que é o 99744 0921. Esse é o número do meu gabinete lá na Câmara. WhatsApp também. 99744 0921. 99744 0921. Esse número aqui, Matheus, o que é mandado aqui vai chegar para mim. A equipe vai passar para mim, o que a equipe já puder resolver vai ser resolvido. Então, se mandar mensagem no meu particular, não consegui resposta, o meu é o 99756 4003. Esse é o meu pessoal, que é o único. Eu não tenho um pessoal e um de trabalho. É esse para tudo. 99756 4003. Mandou para esse, Osmar tá demorando. É que tem situação, Matheus, que a gente resolve em 10 minutos. Tem situação que leva um dia para resolver. Então, pode mandar aqui nesse número do gabinete, 997440921, que o pessoal vai estar respondendo e o que chegar aqui chega para mim. Tá bom? Beleza, então esta foi a entrevista com o vereador de Itajaí, Osmar Teixeira, a pré-candidato a deputado estadual. A gente abriu aqui os microfones, inclusive, terminando essa semana agora, que já a semana que vem tem convenções e depois das convenções, então a gente não é permitido pela lei eleitoral que a gente faça entrevistas, mas ainda hoje foi permitido até hoje. E o Osmar, inclusive, esteve participando na TV, né, Osmar? Na entrevista no TVB Entrevistas. Perfeito. E hoje aqui no programa. Um abraço a todos. Continue aí com a 106 FM. Nós vamos aqui
já em seguida fazer um flash, mas antes nós queremos agradecer a todos que participaram aqui da nossa programação.